Mas eu, como disse o Dr. Altamiro, eu sou um convidado um bocadinho diferente, não venho cá ensinar nada, ok? O que eu venho cá fazer é pôr-vos a pensar um bocadinho, ok? É esse o objetivo. De facto, eu fiz um blog, possivelmente o primeiro blog em português dentro desta área. No fundo, o que se pretende com o meu blog é desfazer crenças ou mitos na área da ciência, expor a falta de evidência científica nas medicinas alternativas e denunciar promotores de pseudociência, que é, de facto, uma área que está em crescimento em Portugal, como todos já devem ter lido nas notícias. E vamos então pensar aqui um bocadinho. Toda a gente sabe que isto é certo, não é? Eu sei que a neuroanatomia é só no segundo ano, mas já devem reconhecer o que é um cérebro. Agora é no primeiro, É no primeiro? Ah, no meu tempo era no segundo. O cérebro é uma máquina incrível, capaz de coisas incríveis, desenvolvimento de vacinas, antibióticos, estudo do universo, estudo do micro, e capaz de coisas horríveis, não é? Morte, invenção de armas de destruição maciça capazes de nos aniquilar a todos. Mas, acima de tudo, o cérebro é uma máquina extremamente imperfeita. E esta é a primeira coisa que eu quero que assumam. O nosso cérebro é uma máquina imperfeita. Okay? Está sujeito a 128 viéses cognitivos, ou seja, que são, podemos descrever como distorções de raciocínio, que levam a julgamentos incorretos, interpretações ilógicas, ou o que chamamos irracionalidade. Portanto, o que eu vos pedi é que não confiem no vosso cérebro. Okay? Este é o primeiro ponto. Vamos explorar alguns destes problemas. Um destes problemas é a avaliação do risco, não é? Quando falamos de andar de avião, se calhar alguns têm medo. Quando falamos de andar de carro, possivelmente poucos terão. Mas, de facto, é 100 vezes mais provável morrer andar de carro do que andar de avião e 3.000 vezes mais provável morrer andar de moto do que andar de avião. Quando vamos para a praia, para o mar, às vezes pensamos nos tubarões, não é? Mas a probabilidade de morrer um ataque de tubarão é ínfima. É mais provável vocês morrerem por envenenamento acidental, por uma queda, ou mesmo afogados, ou por um acidente de bicicleta. E se eu vos disser que a energia nuclear é a energia mais segura que nós temos, se calhar muitos de vocês ficarão espantados, não é? Porque toda a gente está a falar das energias renováveis, solar, eólico, mas de facto o futuro possivelmente passará por aqui. Outro grande problema do nosso cérebro é o viés de confirmação e raciocínio motivado. Ou seja, nós temos tendência para ir buscar informação que confirma as nossas crenças prévias. Okay? Toda a informação que não confirma as nossas crenças, nós desprezamos, temos muito mais dificuldade em aceitá-la. Quanto mais forte é a crença, mais complicado é a apresentação de nova informação que contraria aquilo que nós acreditamos. E este aqui é dos mais fenomenais, que é o viés de memória. Não é? Toda a gente já pediu indicações na rua e possivelmente à quarta, quinta indicação já não se lembra da primeira. Este viés vocês vão perceber que existe também nas consultas médicas, que é uma coisa engraçadíssima, quando vem um casal e o senhor está a contar a sua história e é sucessivamente interrompido pela senhora que o acompanha, dizendo que não foi nada assim, que ele já não se lembra, que ele não sabe contar a história, etc, etc. Portanto, segundo ponto, ok? Não confiem na memória das pessoas, nem na vossa memória, ok? E há N estudos que assim o demonstram. Quando perguntamos aos doentes o que é que aconteceu, como é que as coisas passaram e depois se consultam os registros médicos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, testemunhos não validam tratamentos, ok? Não validam tratamentos, não validam absolutamente nada em termos de saúde e medicina, ok? E, para além destes vieses, porque é que os testemunhos não validam tratamentos? Porque, de facto, estão sujeitos a uma série de problemas. Se calhar já ouviram falar de alguns. Regressão à média. O que é isto? Vocês têm um doente que vos aparece no pico dos sintomas. Quando o doente aparece no pico dos sintomas, o que é expectável é que, progressivamente, o doente vá melhorando. Mas se o doente iniciar um tratamento no pico do sintoma e melhorar, ele faz uma associação com o tratamento que recebeu. Ou seja, estava mal, comecei o tratamento, melhorei, é porque o tratamento é bom e funciona. Isto é um erro. História natural da doença. Acontece muito nas constipações. As pessoas começam tratamentos, daqueles venda livre nas farmácias, melhoram e logo o tratamento é bom. Errado. Muitas doenças melhoram espontaneamente, sem necessidade de fazer qualquer tipo de tratamento. E depois
é engraçadíssimo e vê-se muito também na área das medicinas alternativas, que é as pessoas fazerem múltiplos tratamentos, mas atribuírem a melhoria ao tratamento que vai mais de encontro à sua crença. Não é? A pessoa está a fazer um spray nasal para uma rinite alérgica e ao mesmo tempo está a fazer um medicamento homeopático, melhorou, foi do medicamento homeopático. E depois, o famoso efeito placebo, que é muito mais complexo do que as pessoas habitualmente o descrevem ou pensam que é. O efeito placebo, no fundo, é composto por vários efeitos, entre os quais alguns destes, e muitas vezes confunde-se o efeito placebo com o objeto placebo. Ok? Ou seja, para obter um efeito placebo, nós não precisamos de um comprimido, não precisamos de uma agulha de acupuntura. Ok? Isto é importante, tenho um artigo no blog, se quiserem ler sobre isto, que é um assunto extremamente complexo, mas extremamente interessante. E deixo-vos também um artigo que demonstra exatamente isso, que é dos artigos mais interessantes que possivelmente vocês vão ouvir falar, em que pegaram em 4 grupos de doentes, fizeram asmáticos, deram-lhe uma bomba com albuterol, deram-lhe uma bomba com nada, fizeram acupuntura e tiveram um controle e não fizeram nenhuma intervenção. O que é que aconteceu? Todos os grupos, exceto o grupo em que não fizeram nada, melhorou, em termos subjetivos. Perguntando-lhe, estás melhor? Ele disse, estou melhor. Mas quando fomos avaliar objetivamente se o doente tinha melhorado ou não, apenas o grupo do albuterol é que tinha melhorado. Nas provas funcionais respiratórias, apenas o grupo do albuterol melhorou. Por isso, não podemos confiar em testemunhos, não podemos confiar na nossa opinião e na nossa percepção, que é demasiado subjetiva para medir as melhorias objetivas de determinados tratamentos. E um dos grandes exemplos na medicina de porque é que não podemos confiar no nosso cérebro, porque é que não podemos confiar em testemunhos, são as sangrias, que foram promovidas durante séculos. Séculos. E as pessoas que promoviam estes tratamentos não eram burros nenhuns, eram extremamente inteligentes, escreviam livros, contribuíram muito na área da ciência, mas acreditavam piamente que a sangria funcionava. Ok? Portanto, não confiem no vosso cérebro. Este senhor era um colega nosso há cerca de 60 anos atrás, e o Sr. Abrams, que inventou uma série de máquinas, vendeu milhões de máquinas, tratou supostamente milhões de pessoas, até se descobrir que a máquina não tinha nada lá dentro. Era um conjunto de peças sem qualquer função específica. Okay? Portanto, as pessoas são fáceis de enganar. E não era só isso. A empresa do Sr. Abrams oferecia um tratamento engraçadíssimo, que era, vocês colocavam uma gota de sangue num papel estéril, enviavam para a empresa e a empresa dava-vos o diagnóstico. E o diagnóstico vinha, mesmo se enviassem o sangue do animal, se enviassem o sangue do morto, se enviassem qualquer coisa parecida com sangue, que não é sangue. E uma das histórias engraçadíssimas é ter enviado uma gota de sangue para estes senhores e deu uma artrose no joelho num senhor que era amputado. Portanto, ok? Não confiem no vosso cérebro, não confiem em testemunhos. A água radioativa já foi um tratamento no passado. Há quem tomasse isto e dizia, sim senhor, estou muito melhor, e andava-se a envenenar aos poucos. E hoje em dia temos as homeopatias, as cristaloterapia, as acupunturas e, pós mais extreme, a urinoterapia. Ok? Se vocês forem à net, colocarem urinoterapia, testemunhos, tratamento de cancro HIV, encontram testemunhos de pessoas que dizem que se curaram a beber urina. Ok? Portanto, não confiem em testemunhos. Depois temos outra coisa engraçadíssima, e que vocês vão passar por isso certamente, vai chegar a uma altura em que vocês vão achar que já sabem muito de medicina. Ok? Mas não sabem. Está bem? Estão ali naquele mundo. É um mundo estúpido. Ok? Isto é o efeito Dunning-Kruger. Vocês vão ter uma percepção do vosso conhecimento que está muito longe da realidade. Okay? E este é um problema grave, principalmente quando se discute nas redes sociais. Não é? Nas redes sociais toda a gente sabe montes do que está a falar, quando no fundo 99% estará no mundo estúpido. Okay? E é engraçado ver que mesmo depois de vocês realmente saberem medicina, aprofundadamente, o vosso nível de confiança nunca chega a atingir o nível de confiança das pessoas que estão no mundo estúpido. Portanto, nem os peritos de determinadas áreas têm confiança naquilo que sabem
em comparação com as pessoas que estão na fase inicial da aprendizagem. Ok? Portanto, o que eu vos vou dizer é que vocês vão ser enganados. Eu fui enganado e vocês também serão. Eu acreditei que as estatinas faziam mal. Eu acreditei nas tretas das águas alcalinas. Ok? Porquê? Estava no mundo estúpido. Ok? Isto não acontece por acaso. O nosso cérebro não é imperfeito porque sim, não é? Muitas das imperfeições ou erros de funcionamento são seleções evolutivas. Ok? Por exemplo, as heurísticas simples. O que é que são heurísticas? Atalhos mentais, não é? No fundo, se isto aconteceu, é porque aquilo é a causa deste acontecimento. Isto foi extremamente útil para os nossos antepassados. Por exemplo, quando estavam pessoas em grupo, uma comia umas vagas vermelhas e morria. A associação imediata que se faz é: se eu comer aquelas vagas vermelhas, vou morrer. Isto é uma heurística simples. Não há provas objetivas que seja assim. Mas, de facto, muitas vezes era assim. E como era assim, quem aplicava este tipo de forma de pensar teve uma vantagem evolutiva relativamente àqueles que não aplicavam este conceito. E hoje em dia isto é um problema, porque é a história que eu expliquei de: se eu faço um tratamento em determinada altura e melhor, é porque aquele tratamento é bom. Estas associações são frequentíssimas e, na grande maioria dos casos, possivelmente erradas. Outro problema evolutivo é o tribalismo. Em termos evolutivos, faz mais sentido fazer parte de um grupo do que ter razão. Ok? Portanto, há muita gente que aceita a mentira, aceita a crença, porque é mais vantajoso para eles fazerem parte de um grupo do que estar a desafiar o status quo implementado. Isto vê-se no futebol, vê-se na política e vê-se muito na área de saúde. Pois outro problema que nós temos é o pensamento mágico, que começa logo na infância. Vocês são expostos ao pensamento mágico todos os dias. Pai Natal, Coelhinho da Páscoa, trevos 4 folhas para dar sorte, amuletos de proteção, casas benzidas, signos que aparecem em todos os jornais e convivemos bem com as videntes que aparecem na televisão. Este senhor é o James Randi, não sei se já ouviram falar dele, mas é um nome para fixar. Okay? Este senhor nem sequer é médico, não é profissional de saúde, é um ilusionista. O que é que ele fez? Fez um programa em que oferecia $10.000 a quem demonstrasse que realmente tinha poderes mágicos. E muita gente ia lá ao programa tentar demonstrar que tinha poderes mágicos, mas em ambientes controlados não conseguiam. Este prémio de $10.000 passou para um prémio de $100.000. O prémio de $100.000 passou para um prémio de $1 milhão. E nunca ninguém conseguiu reclamar o prémio. Ok? Portanto, vamos estar atentos ao pensamento mágico. Ok? E esqueçam os signos. Um dos grandes promotores do pensamento mágico é a religião. Não é? No nosso caso, a cultura ocidental, o cristianismo, baseado no livro de ficção que é a Bíblia. Como dizia o Dan Barker, um ex-pastor evangélico, se acreditou num livro que tem animais falantes, magos, bruxas, demónios, varas que se transformam em serpentes, comida que cai no céu e gente que anda sobre a água, não sou eu que preciso de ajuda, certamente. Há um site interessantíssimo que demonstra todas as contradições existentes na Bíblia. Portanto, um livro que é escrito ou é a palavra de Deus, é estranho ter tantas contradições, dado que Deus, supostamente, é perfeito. Mas quando avaliamos objetivamente as religiões, percebemos que são claramente uma construção social. Ou seja, é possível definir cronologicamente como é que elas evoluíram. Esta é a árvore das religiões, tem todas as religiões mundiais e demonstra como é que elas foram evoluindo e ramificando. Para quem tem interesse nesta matéria, estes são os 4 senhores que têm que seguir, ok? São os denominados os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque, no fundo, denunciam as religiões. O caso do Christopher Hitchens, que nos diz que não devemos ser espectadores da injustiça e da estupidez. Okay? Portanto, vocês têm que ter sentido crítico e, perante a estupidez, não devem ficar calados, que é o que a maior parte das pessoas fazem, não é? Depois temos o Richard Dawkins, que nos diz que é estranho como é que há uma delimitação geográfica das religiões
e não só geográfica, como temporal. Vocês nascem em Portugal, a possibilidade de serem católicos é muito maior que serem islâmicos, mas se forem para a Arábia Saudita, a possibilidade de serem católicos é quase inexistente. Se tivessem nascido na Grécia Antiga, acreditavam em deuses completamente diferentes. Se tivessem nascido no tempo dos vikings, certamente também estaríamos a falar aqui de outro tipo de deuses. E, como diz o Daniel Dennett, o problema da religião é que todo o sentido crítico. Okay? É acreditar sem pensar, é acreditar sem questionar. E o Sam Harris que faz aqui no fundo, uma analogia com o paradoxo epicuro. Como é que um Deus que é omnibolente, omnipresente, omnisciente, permite que haja desgraças no mundo? Ou ele não é omnibolente, ou não é omnipotente, ou então será imaginário. Portanto, você escolha. O mais importante disto tudo é que, quero ficar com esta mensagem, a moralidade não depende da religião. Okay? Aliás, os países ateístas, na generalidade, têm melhor posicionamento no índice global de paz e no índice de desenvolvimento social. Okay? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Moral com religião. E o Nietzsche também era um grande crítico da ciência e disse a famosa frase Deus está morto. Diz-nos, eu li a Bíblia capa a capa, chamar aquele livro a palavra de Deus é um insulto a Deus, chamar aquele livro um guia moral é uma afronta à decência, à dignidade dos povos, chamá-lo de guia para a vida é fazer uma piada com a nossa existência e pretender que ela seja verdade absoluta é ridicularizar e subestimar o intelecto humano. Isto é importante porque depois há um cruzamento entre a religião, o pensamento mágico e determinadas coisas vão surgindo, como por exemplo a teoria da Terra plana. Não sei se alguma vez se interessaram por isto, mas se discutirem com os crentes nesta teoria, o que vão perceber é que muitos deles são religiosos convictos e a teoria da Terra plana é uma forma de eles validarem o que está escrito na Bíblia. Ok? Portanto, é muito difícil de desfazer isto. Obviamente que são crenças extremamente fortes, como eu expliquei. Quando se procura apenas informação que confirma as nossas crenças, é muito difícil quebrar estes pensamentos. Portanto, eu espero que ninguém tenha ficado chateado, porque de certeza que há pessoas crentes aqui. Tenho a certeza que o vosso Deus, dentro dos 5.000, é aquele que está correto. E sobre o pensamento mágico, mais uma vez voltamos às visões alternativas. Baseada em misticismos, baseadas no pela natureza, nas falácias da antiguidade, supostamente num passado que era melhor do que o atual, digamos assim. E podemos dividir as visões alternativas nestes 5 grupos. Manipulação manual, intervenções mente-corpo, os sistemas alternativos como a homeopatia, a naturopatia e a Ayurveda, indiana, as terapias energéticas e as aproximações biológicas, que possivelmente, algumas delas até terão eficácia. No caso da fitoterapia, dietas e a suplementação vitamínica. Mas a grande maioria não tem plausibilidade biológica. E o que é que significa isto? Para vocês aceitarem que as medicinas alternativas funcionam, teriam que descartar praticamente todo o conhecimento que têm de química, física e biologia. Portanto, a grande maioria das medicinas alternativas nós nem precisamos de estudar. Só aplicando o conceito de plausibilidade biológica, a maioria não cumpre este conceito. Mas mesmo assim, os cientistas são uns tipos porreiros e estudaram praticamente todas as medicinas alternativas. Há 1.800 estudos de homeopatia, há 3.000 de acupuntura e a conclusão é aquela que se esperava, não funciona. Portanto, como é que nós contrariamos a máquina imperfeita, que é o cérebro? Como é que contrariamos, muitas vezes, a influência que os testemunhos e as pessoas que nos são próximas têm? É através do iluminismo, que surgiu aproximadamente no início de 1600 e que tem evoluído até aos tempos de hoje. E que agora podemos dividi-lo em 4 grandes grupos, não é? A razão, a ciência, o humanismo e o progresso. O que a razão é pensar. Ok? É isso. Eu peço é que vocês pensem, sejam críticos, não aceitem as coisas de forma passiva,
ok? E vão perceber que muitas vezes há muito mais para lá daquilo que vos é transmitido em temas relativamente simples, como por exemplo o Pai Natal. Se vocês forem ler sobre o Pai Natal, nós estamos aqui uma hora a falar sobre o Pai Natal. Como é que surgiu, qual é a evolução, de onde é que vem, etc, etc. Depois temos a ciência e o método científico, que certamente vocês já conhecem, e que é a melhor forma que temos de descrever a realidade. Não é perfeita, isso é garantido, porque depende do fator humano, que é uma máquina imperfeita, mas é o melhor instrumento que temos, não temos outro. Se arranjarem outro melhor, informem para serem depois nomeados para um prémio Nobel. Negar a ciência é negar a realidade, ok? Portanto, se vocês não querem ser cientistas ou médicos, estão no sítio errado. Como diz o Neil deGrasse Tyson, a literacia científica é a vacina contra a charlatanice e que as pessoas nos explorem, no fundo. Depois temos o humanismo, que é outro ramo do iluminismo, em que podemos, no fundo, resumir como a preocupação pelo próximo, a tentativa de melhoria das condições de vida do próximo e a luta pela liberdade e pelo progresso humano. E, no fim, temos o progresso, que, no fundo, é uma junção destes três conceitos: a aplicação do conhecimento, razão mais ciência, de empatia, humanismo, no sentido da redução do sofrimento e do desenvolvimento da sociedade. Este livro de Steven Pinker, quem estiver interessado, aconselho. Portanto, se eu vos perguntar qual é a cadeira mais importante do primeiro ano, eu já sei qual é a resposta, não é? Porque eu já estive aí, pelo menos na minha altura. Agora, como na anatomia no primeiro ano, se calhar a resposta já mudou. Mas na minha altura, eu diria, é anatomia. Uma pessoa só pensa em anatomia, não pensa em mais nada. Mas é bioestatística, ok? Garanto-vos, não é por estar aqui a apresentar na cadeira de bioestatística, é bioestatística. E vocês vão perceber mais tarde que sem a bioestatística vão ser enganados muitas vezes, ok? Podemos dividir o nível de conhecimento nesta área em três, no fundo. Vocês saberem ler um artigo científico, o que é um abstract, o que é que são os resultados, a conclusão, etc, etc. Isso qualquer gajo hoje faz, não é? Aliás, vocês discutirem na internet com os crentes, eles também sabem ler artigos, está bem? Depois temos a leitura crítica do artigo, ou seja, ler o artigo, perceber as suas limitações metodológicas, quais são os erros do artigo, quais são as suas falhas, o que é que permite concluir, que é extremamente relevante, e depois, mais à frente, temos a percepção das ferramentas estatísticas utilizadas, que é uma área um bocadinho mais complexa e que vocês também não precisam chegar aí. Se vocês ficarem entre os dois, já não é mau, porque entre os dois é a distinção entre aqueles que acreditam que a acupuntura funciona e aqueles que acreditam que a acupuntura é treta. Acreditam? Não, sabem, porque lendo os estudos e percebendo os estudos e as suas limitações, percebe claramente não sai nada dali, a não ser um efeito placebo. O que eu queria era que vocês, daqui a uns anos, não precisa ser já, conseguissem ler um artigo deste género, comparação da acupuntura com outras drogas para o tratamento da obstipação crónica. Uma meta-análise espetacular. Meta-análise, topo de evidência, altamente. Só que depois, quando se vai fazer a avaliação crítica desta meta-análise, percebe-se que é dos piores artigos que alguma vez foi escrito sobre a acupuntura. Ok? Portanto, quem quiser ler este artigo é muito interessante, aprenda bastante sobre como é que surgiu esta crença que a acupuntura funciona. Permite também, quando pensam se há uma relação entre os ciclos lunares e o nascimento, que também é um mito que persiste na medicina. Parteiras, enfermeiras, ginecologistas, obstetras acham que há uma influência do ciclo lunar com o número de nascimentos e vão perceber que isto é devido a erros metodológicos e viés cognitivos. Não há qualquer influência. Quero que percebam, que tenham capacidade de perceber porque é que as pessoas dizem que a glucosamina com droetina funciona, a cartilagem de tubarão funciona para tratar problemas articulares. Como é que percebem? A grande maioria dos estudos está pejada de conflitos de interesses. Eu vou-vos ler só ali o último quadradinho, que é das coisas mais incríveis que li num artigo científico. JPP é um acionista da Artrolab e um consultor da Bioibérica. JPR é um consultor da Artrolab. MD é um consultor da Artrolab. PD, PP e FA são empregados da Artrolab. JMP é um acionista da Artrolab e um consultor da Bioibérica. Não há nenhum autor
sem conflitos de interesse. Ok? Isto é um não estudo, no fundo. E eu quero que vocês, muitos de vocês vão para a anestesia, não é? Espero eu, que falta anestesistas, e vai-vos ser entregue a Bíblia da anestesia, que é o Miller's Anesthesia. E neste livro diz que a acupuntura funciona. E quem lê o livro aceita. A acupuntura funciona. Okay? Vocês falam com o anestesista, está no Miller's. Entrega-vos, faz o print screen do livro e envia-vos o texto. Mas nunca se preocuparam em ver os estudos e analisar de forma crítica os estudos científicos que levaram a que esta conclusão fosse aceite. Ok? Portanto, eu quero que vocês tenham sentido crítico e não aceitem o que está escrito nos livros só porque sim. Ok? Isso é importante. E, num ponto mais acima, depois, temos pessoas que são incríveis, como é o caso de John Carlyle, que só através do estudo à amostra dos estudos científicos conseguiu descobrir se havia manipulação ou não de artigos científicos e foi um dos responsáveis pela denúncia e pela retração do maior número de artigos científicos por um autor. No caso, Yoshitaka Fuji, e houve a retração de 183 artigos científicos apenas através da aplicação de métodos estatísticos para perceber se havia manipulação estatística ou não dos estudos que ele publicava. O John Carlyle também publicou um artigo mais recentemente e concluiu que cerca de 1 a 2% dos estudos poderão ser manipulados através desta ferramenta que ele apurou, no fundo. E até está bastante abaixo de outros artigos que apontam para 3, 4%. Portanto, outra mensagem que eu quero que vocês fiquem. A Faculdade de Medicina não forma cientistas, forma médicos, ok? Vocês estão aqui a absorver passivamente o conhecimento que vos vai sendo transmitido e só mais tarde na vida é que vão começar a ter sentido crítico para questionar aquilo que de facto vos foi transmitido. E muitas coisas, infelizmente, não estão completamente de acordo com a realidade. São simplificadas para vocês perceberem. Portanto, este é um trabalho vosso. Se vocês querem ser pessoas da ciência, têm que fazer um esforço extra. E vai chegar uma altura em que muitos de vocês vão dizer: epá, se calhar era porreiro fazer uma pós-graduação de medicina tradicional chinesa. E o que eu vos digo é, nessa altura, escolham fazer uma pós-graduação de bioestatística. Ok? Não tem a mística da medicina tradicional chinesa, não é tão giro, mas é uma ferramenta muito mais útil. É o que separa as pessoas que querem continuar com a mística do passado ou querem ajudar a construir um futuro melhor. E uma coisa que observamos muitas vezes nos vendedores das medicinas alternativas e promotores de pseudociência é a promoção do medo. A dizer que os sistemas que nós temos implementados neste momento não respondem às necessidades da população. Estamos piores hoje, estamos intoxicados, cheios de químicos, como eles gostam de dizer, que a medicina convencional só nos dá venenos, que a quimioterapia mata, blá blá blá. Ok? O que é que se verifica? A esperança média de vida sempre a aumentar, desde 1850, quando começou a ser aplicado seriamente o método científico na área da saúde. Diminuição de DALYs brutal de 2000 para 2015, ou seja, diminuição do número de anos por morte prematura e número de anos por incapacidade, por doença. Aumento da esperança de vida saudável, ou seja, aumento de esperança de vida sem doenças, que aumentou de 2005 para 2015, 2,9 anos no homem, 3,5 anos na mulher. E mesmo nos velhinhos, de 2005 para 2015, aumentou 0,85 anos no homem, 1,2 anos na mulher. Portanto, na globalidade, as pessoas morrem menos, estão mais saudáveis. Ok? Pobreza extrema, em diminuição brutal, 90 para 10%. Ok? Fome no mundo, diminuição brutal. Guerras, mortes por guerras, diminuição brutal. Aumento de democracia no mundo, aumento brutal. Diminuição de prevalência de HIV, infecções por HIV, em diminuição. Mortalidade infantil em diminuição, mortalidade materna em diminuição, trabalho infantil em diminuição, assim como trabalho de risco. Aumento de educação a nível mundial, mais de 90% das pessoas com menos de 25 anos vai saber ler e escrever. Diminuição do número de horas trabalhadas, nunca, como nos dias de hoje, tivemos tanto tempo livre. Diminuição do gender gap, ou seja, das diferenças salariais entre homens e mulheres, apesar disto ser um tema extremamente complexo, mas mesmo assim há uma diminuição. E depois o efeito Flynn, que é a percepção que estamos todos a ficar mais inteligentes. Ok? Ou seja,
Tem-se verificado que a cada 10 anos aumenta 3 pontos a escala de QI em termos globais. Ok? Porquê? Possivelmente o resultado da educação. Ok? Portanto, estes são os sites que eu vos aconselho a seguir, os canais de YouTube que eu vos aconselho a seguir. Isto aqui, o que eu pretendo, no fundo, é dar-vos as ferramentas para vocês seguirem o caminho certo. Eu não quero ver daqui a uns anos o pessoal que está aqui a dizer que a homeopatia é que é fixe, okay? Que o reiki é que é fixe, que a acupuntura funciona. Está bem? Porque se vocês dizem isso é porque nunca passaram a fase do efeito Dunning-Kruger. Nunca se dedicaram a estudar realmente a evidência sobre esses tratamentos. Ok? Portanto, esta é a minha mensagem. Não vos quero fazer isto. Ok? Não sei se sabem quem é este senhor. Espero que não saibam. Mas não vos quero fazer isto. Ok? No mar, a colher água do mar e depois dizer que beber água do mar é que é bom para a saúde. Está bem? Portanto, no fundo é esta a mensagem que eu tenho para vos transmitir.